Fala aí, galerinha de casa, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, a gente vai estar dando continuidade à nossa tier list. Eu sei que no último vídeo a gente parou aí na Bonnie, se eu não me engano, no nosso querido tier E, né? A gente falou um pouquinho dos... Eu acho que foram dos primeiros 5 brawlers do tier E, dos 3 brawlers do tier F, e agora a gente vai estar continuando aqui com os brawlers que restam. Então hoje a gente vai terminar o nosso querido tier E e depois começar ali e continuar com os tiers que faltam, né? Que no caso, se eu não me engano, depois do tier E vai ser o D, o C e etc. Então vamos estar começando esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e agora bora começar essa brincadeira falando do próximo brawler da tier list. E começando a nossa querida tier list, né? Aqui no tier E, a gente vai estar vindo com o Grom, um brawler que pode ser pouquíssimo utilizável, porque é um brawler assim que, primeiramente, galerinha, ele tem pouquíssima vida, e eu acho que até mesmo o Grom não estaria assim no tier E e sim no nosso querido tier F, se ele não fosse assim um brawler tão utilizado, né? Na verdade, o Grom ele pode ainda ser utilizado em mapas abertos e em mapas fechados, no que favorece a colocação dele. Então, meio que em mapas abertos ele consegue estar fazendo um bom trabalho, contando que tem algumas paredes no campo para ele conseguir montar algumas estratégias, mas ao mesmo tempo, se ele não tiver em mapas abertos e sim em mapas fechados, ele também vai conseguir ter um bom desempenho porque é um lançador. Então, ele vai conseguir ter um desempenho bom e conseguir meio que se dar bem na partida, né? Então, meio que é por isso que ele é um brawler que tá aqui no nosso querido tier E. Por quê? Porque primeiramente ele é um lançador, é um dos piores lançadores. Existem os outros lançadores, com certeza fazem conseguem fazer uma coisa muito melhor do que ele, conseguem ser lançadores melhores. Então, com certeza ele iria ficar aqui no nosso querido tier E, porque é o pior lançador de todos. Então, por isso que ele tá aqui no tier E, mas ele só não tá no tier F na minha gameplay, porque primeiramente é um brawler que consegue estar sendo utilizado em mapas para quebrar a parede, a super dele também é muito forte, consegue finalizar o inimigo, e todo mapa que ele ir, ele consegue estar sendo uma boa opção para conseguir estar lidando com os seus inimigos. Então é uma ótima opção para se estar utilizando, e também a gente tem aí o fato dele ser um brawler muito bem utilizado. Então ele também vai estar ficando aqui no tier E, sendo uma das melhores opções que a gente tem de lançador. No caso, na verdade, uma das melhores não, porque ele é a pior opção, mas tá aqui no tier E, pode ser utilizado ainda um pouco. E agora a gente vai pro Eugênio, um dos brawlers assim que eu não entendo muito bem, galerinha. Ele é um mítico, mas muitos outros épicos conseguem funcionar muito melhor do que ele. Então, meio que ele é um brawler ali, é meio que uma carta na manga. Ele consegue ser um anti-tanque ali, mais ou menos, mas ainda assim ele tá aqui no tier E. Por quê? Primeiramente, eu acho ele um brawler sem dano, galera. Ele não tem dano para poder lidar com os inimigos que aparecerem na partida. Ele não tem também tanta vida, qualquer coisinha já consegue eliminar ele muito facilmente. Então ele acaba sendo um brawler bem facilmente sobrecarregado, porque ele não tem nem dano, nem vida, e não consegue se defender dos inimigos, galerinha. Então meio que ele acaba sendo aí uma opção assim não tão favorável na partida para se estar utilizando. Então meio que com certeza ele estaria aqui, mas não, isso não significa que ele não pode ser utilizado. Na verdade, ele pode ser uma ótima opção para se estar utilizando, porque é um brawler assim que com certeza consegue estar sendo uma boa opção se você tiver no mapa certo. Mas, de acordo com a minha gameplay, ele não é um brawler tão bom assim, né? Então, meio que ele não tem tanto dano. A super dele é muito arriscada, você puxar um inimigo para perto de você. Como vocês puderam ver na gameplay de fundo, eu acabei morrendo para uma Shelly. Então, de vez em quando, ele vai estar sendo um brawler muito bem utilizado, mas vão ter outras vezes que ele não vai estar sendo tão utilizado assim, porque primeiramente a mecânica dele de conseguir acertar os brawlers inimigos, mesmo depois do alcance máximo dele, é uma coisa muito boa, é uma mecânica muito interessante. Mas o problema é que o ataque principal, que era para causar mais dano, não causa tanto dano, e a super é uma super muito arriscada. Então ela só funciona com um acessório. Se você não tiver aquele acessório de empurrar o seu inimigo, ela não funciona tão bem. Fica muito arriscado você puxar um inimigo. Então meio que é um brawler que vai ficar no tier E, mas ainda assim de vez em quando ele pode estar sendo utilizado para alguns mapas
mapas aí fechados, talvez para você acertar o seu tiro, ou abertos para você carregar o seu super mais facilmente. Mas como eu falei, o super só vai funcionar com acessório, e o bom é que o acessório te cura, sem contar que também ele depende ali um pouquinho da sua engrenagem mítica, que faz com que o super também cause dano. Então, meio que eu acho que poderia ser algo natural o super causar dano, mas então ele vai estar ficando aqui porque é um brawler que pode ser bem utilizado, mas ainda assim ele não é um brawler assim que causa tanto dano, a super é bem arriscada e etc, etc, etc. Então, de acordo com a minha gameplay, eu não jogo muito bem com ele, então é óbvio que ele ficaria bem aqui no tier E nessa posição. E agora, galerinha, a gente tem o Doug. Como vocês podem ver, meio que eu falei muito bem do Doug em alguns momentos de vídeos aqui do meu canal, mas eu tava errado, galerinha. Na verdade, a minha gameplay com o Doug é péssima, sério. Primeiramente que ele é um brawler tanque, e brawlers tanques vocês sabem que eu não me dou muito bem, mas na verdade ele é classificado como um brawler suporte. E vocês sabem também que suportes não vão tanto com a minha cara, dependendo de como eles são. Então, meio que o Doug, ele é como se fosse aí um brawler carta na manga. Eu não utilizo ele tão bem, né? Então, meio que eu não utilizo ele tão bem, ele vai estar ficando aqui no tier E, porque é um brawler assim que, galerinha, eu posso estar com quantos cubos vocês acharem que eu tô. Sério, eu não consigo ser um brawler bom. Primeiramente que ele é um brawler que deram uma melhoria pra ele. Agora ele não precisa se aproximar dos inimigos pra causar o dano máximo, e sim ele causa o dano máximo mesmo na ponta do ataque. E também deram melhoria aí pra cura dele, mas foi uma melhoria temporária. Então meio que acabou ficando tudo bem aí pro Doug. Ele recebeu muitos buffs, mas ainda assim ele é um brawler que eu não consigo me sair tão bem. Ele é um brawler assim que eu acho que pro dano dele, ele só serve no combate solitário, onde ele consegue reviver, porque em outros modos ele não é tão útil assim. Então meio que ele acaba sendo um brawler que não é muito utilizado nas partidas, porque é um brawler que não causa tanto dano. A super, que tem uma ideia muito boa, na verdade não consegue fazer tanta coisa na partida. E se você tiver no modo 3x3, a super não vai funcionar pra nada. Por quê? Porque primeiramente que a sua super serve pra te meio que te reviver, então já é uma coisa muito boa. Mas se você tiver naquele modificador que faz com que você renasça no mesmo lugar que você morreu, ou no onde faça que você renasça, né, um mapa que faz você renascer, não vai dar pra você tá fazendo nada na partida, porque não vai adiantar nada, galera. Então meio que é um brawler assim que é muito ruim, eu acho bem ruimzinho, e eu não consigo fazer quase nada na partida com ele. Então, se vocês acharem aí que vocês jogam bem com ele, tudo bem. Eu não acho, na verdade eu acho que eu me saio bem ruinzinho com ele. E, inclusive, eu acho ele um brawler assim bem mediano. Então, vai estar ficando aqui também no tier E, de acordo com a minha gameplay, já que eu não jogo tão bem com ele assim. Então, se vocês acharem ruim, que pena, né, galerinha? Eu não queria que vocês achassem ruim. Então, é isso. Meio que eu tô aqui porque eu quero mostrar pra vocês que eu não jogo tão bem de Doug, mas por mais que eu consiga ganhar algumas vezes aí na partida gameplay de fundo. Então vai estar ficando aqui no tier E, porque é um brawler bem mediano, que às vezes eu perco, às vezes eu ganho. Então vai estar ficando aqui também. E agora, galerinha, a gente vai estar vindo aqui pro nosso querido Coronel Ruffs. Eu sei que algumas pessoas vão falar: ah, mas você nem tem o Coronel Ruffs na sua conta. Então, galerinha, na verdade, eu só queria falar aqui dele. Por quê? Porque eu preciso incluir todos os brawlers, não é só os brawlers que eu tenho. Então, meio que eu vou ter que falar de todos os brawlers, até mesmo dos que eu não tenho. Então, eu vou ter que estar falando do Coronel Ruffs aqui nesse vídeo também. Bom, o Coronel Ruffs, ele é um brawler assim que eu acho que eu não me sairia tão bem, porque primeiramente é um brawler que tem uma hipercarga que não funciona muito bem. Por quê? Porque nem todos os brawlers do jogo têm hipercarga, então ele não, eu não conseguiria a hipercarga dele tão cedo. Segundamente que eu acho o dano dele meio ruim. A super, com certeza você quase nunca vai estar acertando a super, sem contar no seu inimigo, né? Sem contar que também meio que o dano desse brawler é um dano curto, é um dano pequeno. A super, você nunca vai estar utilizando ela para causar o dano, né? O dano que ela tem a oferecer, mas é mais para melhoria mesmo. E até mesmo com a melhoria, ele não se sai sendo um brawler tão bem. Então, meio que ele vai estar ficando aqui porque ele tem pouca vida, tem pouco dano. A super, as melhorias da super não se saem tão bem hoje em dia, e ele é um dos brawlers mais esquecidos da história, galerinha. Ele não funciona, ele é um brawler completamente esquecido. Então, por quê? Qual faz o sentido dele ser um brawler tão bem? Meio que ele vai ficar aqui no tier E, mas ainda assim o Coronel Ruffs é um brawler assim que
Se eu tivesse, eu utilizaria ele até bem, mas não tão bem quanto os Brawlers que vão vir a seguir, né? Então, ele vai estar ficando aqui também. Sem contar que também os seus aliados quase nunca vão utilizar aquela melhoria. Sim, você vai utilizar mais em você do que nos seus aliados. Então, meio que ele também vai estar ficando aqui. E ele não funciona também como um Brawler suporte, né? Então, vai estar ficando aqui também. E agora, continuando a nossa querida tier list, a gente vai estar falando aqui do nosso querido Byron, galerinha. Bom, o Byron, ele é um Brawler suporte que eu não tenho uma gameplay tão boa com ele. Na verdade, o que eu acho é que ele é um Brawler assim que não pode ser tão utilizado. Porque, primeiramente, ele é um Brawler assim que eu não acho que ele seja um suporte tão bom, ele não faz o trabalho dele de suporte tão bem. Sem contar que também ele é um Brawler que não funciona tão bem, galerinha. Meio que, primeiramente, ele tem pouca vida. Segundamente, a cura dele é meio ruim. E também ele é um Brawler ruim. É só isso que eu acho, né? Então, meio que ele tem pouca vida, ele não faz quase nada na partida. Então, ele acaba sendo um Brawler que não cura tanto, não causa tanto dano, tem pouca vida. Então, meio que ele acaba sendo um Brawler ruim, né? Então, meio que ele acaba ficando sendo um Brawler ruim mesmo, é só isso. Então, eu não tenho uma gameplay tão boa com ele. E ele vai ficar aqui no tier E também, porque é um Brawler bem mais ou menos. Mas ele fecha o nosso tier E por quê? Porque ele é um Brawler que eu até posso utilizar de vez em quando. Eu consigo ser bem com ele. Mas, enquanto isso, por agora, ele não vai estar ficando em posições tão altas, né? Então, ele acaba ficando aqui também no nosso querido tier E, porque não é uma opção tão boa, não tão favorável. A cura dele também é bem pequena. Então, eu não acho que ele seja um Brawler tão bom assim para poder estar utilizando em qualquer tipo de mapa. Então, eu consigo sair bem com ele, melhor com ele, né, do que nos Brawlers anteriores, mas ainda assim eu acho que ele é um Brawler até que bem mal utilizado, né? Então, também vai estar ficando aqui porque ele morre muito facilmente mesmo. Então, também vai estar ficando aqui no nosso querido tier E, mas ele não deixa de ser um Brawler ruim porque ele quase entra no tier D. Então, ele não é um Brawler ruinzinho, não. Ele é, no caso, ele é até melhor do que alguns outros Brawlers que já apareceram aqui, mas ainda assim não é um Brawler tão bom assim. Então vai estar ficando aqui no tier E. E agora, tendo um Brawler que eu não jogo há tanto tempo, a gente vai estar falando aqui do nosso querido El Primo. Bom, o El Primo, ele na verdade é bem mais ou menos, galerinha. Ele é muito mais ou menos, porque primeiramente é um Brawler assim que, como ele é meio que um tanque, ele tem pouco alcance. Logo, ele é um Brawler que tem um pouquinho de desvantagem, então eu não jogo tão bem assim com ele. Mas ainda assim ele consegue ser um Brawler até que bom, né? Meio que ele consegue ser um Brawler bom aí na partida. Ele consegue estar fazendo seu trabalho de tanque, ele consegue estar causando um dano bom. Então é um Brawler assim que eu acho ele até que bom, galera. Na verdade, ele não é tão vantajoso, ele não tem tanta vantagem assim no jogo, não faz tanta coisa, mas ainda assim ele é um Brawler que consegue estar fazendo diferença aí no jogo, né? Então, meio que na minha gameplay eu até sou bom com ele, então eu acho ele sendo um Brawler muito bom, mas ainda assim eu acho que ele é um Brawler bem mediano. Então, ele tá aqui no tier D, por quê? Porque no tier E ele não vai ficar, ele não é um Brawler ruim, ele tem hipercarga, que eu não tenho a hipercarga dele, mas quando eu comprar eu vou conseguir fazer bastante coisa com ela, porque é uma hipercarga muito boa, mas ainda assim, ele é um Brawler que não faz tanta coisa na partida, né? Meio que, ultimamente, ele não tá fazendo tanta coisa na partida assim, porque é um Brawler que não faz tanta diferença na partida, você tá utilizando ele ou não tá, então, ele acaba sendo um Brawler não muito bem utilizável, não muito bem favorável na partida, ele não consegue fazer tanta coisa, então ele acaba sendo um Brawler bem mais ou menos mesmo. Então ele consegue morrer facilmente na partida, mas o que favorece ele é ele conseguir carregar o super dele após usar, meio que após tomar dano mesmo, né? Então ele consegue estar sendo um bom Brawler, mas ainda assim em pouquíssimos mapas você vai estar conseguindo utilizar ele, né? Então ele depende bastante de muitas coisas mesmo. Então ele acaba sendo um Brawler bem ruizinho, mas ainda assim dá pra utilizar ele em alguns mapas. Então na minha gameplay com ele eu sou até bom, mas ao mesmo tempo eu não sei se ele é tão bom assim, né? Eu consigo jogar um pouquinho melhor com outros Brawlers. Então ele também vai estar ficando aqui abrindo o nosso tier D, né? Mas tier E ele não é. Isso eu posso falar pra vocês. Ele não é tier E, e sim, eu acho que ele na verdade é um Brawler até que um pouco melhor do que o esperado. Então ele consegue estar sendo um Brawler aí muito bem utilizado. Então vai estar ficando aqui. E se tem El Primo, também tem Rosa, galerinha. Bom,
Bom, a Rosa é uma Brawler assim que eu acho que ela é uma Brawler muito boa. Ela consegue estar sendo uma Brawler muito boa em mapas com muitas. Então, sem contar que também tem o super dela de redução de dano, que é até uma das melhores reduções que tem no jogo, porque é muito bom, galera. Ele consegue estar fazendo muita diferença na sua gameplay de partida e eu consigo jogar muito bem com ela. O problema mesmo dela é que não tá tendo tantos mapas favoráveis assim pra ela no jogo. Então ela acaba sendo uma Brawler bem ofuscada, né? Então ela não consegue fazer tanta coisa na partida, mas ainda assim é uma Brawler muito boa, que na verdade estaria bem mais acima se fossem outros tipos de mapas, né? Outras coisas assim. Existem até uns mapas que favorecem ela, que ela consegue estar sendo uma Brawler boa, mas ainda assim existem... Geralmente os mapas que estão tendo aí no jogo são mapas que não favorecem ela tão bem. Então ela também vai estar ficando aqui nessa querida posição, mas ela ainda assim é uma Brawler muito boa, que inclusive eu acho até melhor do que o El Primo. Bom, galerinha, e agora a gente vai estar vindo para um dos melhores Brawlers de todos. Na verdade, eu acho que ele estaria em posições piores, né? Na verdade, eu acho que ele nem estaria em posição aqui do Tier D. Na verdade, eu acho que ele estaria lá no Tier F mesmo, porque é um Brawler que tem pouca vida, o dano não é tão fácil, mas para incrível surpresa, para surpresa de mim mesmo, ele tá aqui, galera. Ele tá bem aqui no nosso famoso Tier D. É impressionante ver como é que tá a posição do nosso querido Tiki, galerinha. Ele é um Brawler muito bom. Isso, de fato, você não pode negar, porque é um Brawler que consegue ser muito bem utilizado. Consegue estar carregando seu super muito facilmente. Então, é um Brawler, assim, que eu acho até que muito bom para a posição dele, né? Eu acho que ele tá em uma posição... Ele estaria em uma posição até que melhor, mas ele tá aqui, né? Então, meio que se vocês quisessem que eu colocasse ele em uma posição maior, eu acho que eu poderia ter colocado. Então, eu vou estar deixando ele aqui no nosso famoso Tier D, porque eu consigo jogar muito bem com ele. E ele é um ótimo Brawler que consegue estar carregando super muitas vezes na partida e eliminando muitos Brawlers inimigos. Então, sem contar que também ele é um dos Brawlers mais chatos de todo o Brawl Stars, né? Então, meio que é um Brawler bem chatinho de se lidar, é um Brawler bem chato mesmo. Então, ele consegue estar sendo muito bom até a ponto dele ficar no Tier D, melhor do que o El Primo e a Rosa, porque ele tem muito alcance e consegue estar sendo um dos melhores lançadores do jogo. Então, também vai estar ficando aqui no Tier D. Continuando no nosso famoso Tier D, a gente continua falando de muitos Brawlers e a gente vai estar falando agora aqui do Bo, galerinha. Bom, na verdade eu não sei não se ele é melhor do que a Rosa, que o El Primo e também do que o nosso querido Tiki, mas ele é ele é um Brawler bom, de fato ele é, mas ainda assim ele não consegue estar segurando tanta potência, assim como o Tiki, a Rosa e o El Primo também. Ele é um Brawler assim que eu não jogo tão bem, é muito complicado, eu acho ele bem complicado, mas ele vai estar ficando aqui nessa posição aqui também, né? Eu não sei diferenciar muito bem se ele é melhor do que a Rosa, que o El Primo, que o Tiki, mas eu acho que ele é melhor do que a Rosa e o El Primo, mas o Tiki não, né? Ele não é melhor do que o Tiki. Mas, como eu falei anteriormente, no vídeo anterior, os Brawlers não estão organizados do melhor pro melhor. Do melhor, né? No caso, do pior pro melhor. E sim, na verdade, eles estão organizados apenas em tiers, né? De acordo com a minha funcionalidade. Então, ele não vai estar ali do pior pro melhor, certamente. Então, se vocês quiserem ranqueando aí os Brawlers de cada rank que eu botei aqui, eu posso fazer um vídeo assim. Mas, de acordo com a minha experiência, o Bo, ele não é tão bom assim. Então, ele vai estar ficando aqui no Tier D. Mas eu consigo tá saindo um pouquinho melhor com ele do que outros Brawlers que existem aí no jogo, né? Então, meio que é isso. Eu só queria falar aqui um pouquinho que o Bo é um Brawler bom, mas ao mesmo tempo ele não é tão bom assim. Então, se vocês quiserem usar ele aí em outros lugares, outros mapas, pode estar utilizando, mas eu não me saio tão bem com ele não, galerinha. Ele é um Brawler assim que ele não tem tanto alcance, o alcance dele assim não é tão bom. Meio que por mais que seja muito maior do que de muitos outros Brawlers, o ataque dele, o projétil dele é bem complicado de estar acertando. Meio que a super dele já é muito fácil de estar counterando, pouca gente vai pisar nas suas minas. E ele é um Brawler que é facilmente counterado por qualquer tipo de Brawler. Então vai estar ficando aqui no Tier D de acordo com a minha gameplay.
Mas então, galerinha, essa foi aqui a segunda parte da nossa tier list. Já temos aqui a segunda parte. Meio que, pra quem não sabe, eu postei a primeira parte sendo o vídeo passado. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar na terceira, na quarta, na quinta. E no final, quando eu fizer a última parte, eu vou juntar todas as partes, né? Meio que da parte 1 até a parte final. Então, deixem like, se inscrevam no canal se vocês gostaram. Então, vamos bater aí 800 inscritos, 900 até chegar a 1000, a gente tá bem pertinho. Então, bora lá, galerinha. Bom, quando eu tiver gravado todas as partes, eu vou juntar tudo, vai ter até emoji, vai ter o nome do Brawler, vai estar tudo bonitinho, organizado, e vocês vão até se impressionar. Então, muito obrigado, deixem o like, se inscrevam no canal e dá like, porque, mano, foi bem difícil ranquear todos os Brawlers, né? Porque são 88, eu nem sei se eu vou conseguir ranquear todos, mas é isso, galerinha. Tchau, tchau.